Governo de Mato Grosso, Estado de transformação. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira. O que te faz lembrar sobre fungos, frutos, grãos, água? Não é sobre taças. Estou falando de cerveja. O nosso papo hoje é com a melhor cervejaria cuiabana artesanal. Nasceu agora, não tem um ano já no mercado e já desponta como uma das melhores do estado. Pilsen, Lager, Weiss, Witbier, Pale Ale, que são as APAs, não importa, são vários nomes, sobrenomes, rótulos e outros sabores, aromas, enfim, são cervejas artesanais e muita gente confunde artesanal de uma comum. Vamos esclarecer e vamos produzir hoje uma cerveja artesanal. Vamos começar com esse copo vazio e lá na frente, você sabe, né? Paulo é um dos sócios. São 5 empresários jovens, começaram agora, vieram de outro ramo de atividade e me parece que o sucesso começa cedo, não é isso? Com certeza, né? A gente começou cedo no ramo de investimentos e surgiu a ideia da gente abrir a cervejaria, né? Então hoje a gente está com esse projeto, está com essa estrutura nova aqui que a gente vai conhecer hoje, vai ver os processos e estamos aí divulgando a marca e estamos com um produto bom já rodando. Muitas pessoas não tomam, né, cerveja artesanal por não entender. Vamos explicar esse processo para ele saber que hoje uma artesanal é tão boa quanto uma comum. Com certeza, os processos nossos hoje são completamente automatizados, né? A gente tem a cerveja artesanal pelo tamanho, pelo processo, que é um processo diferenciado, e muito mais pela qualidade, né, Bira? Esse período aí da artesanal para a comum, que é aquela industrial que a gente habitua a tomar, uma Itaipava, Skol, Antártica, Boêmia, qual é a diferença exata entre uma artesanal louvada para uma aí qualquer no mercado? Então, a artesanal louvada é aquele processo que a gente faz com carinho, a gente faz com os melhores produtos, os melhores insumos e buscando sempre o melhor processo. É um processo que tem muita coisa manual, por isso o nome artesanal. Não é um produto que tem uma grande escala, é feito em pequena escala. Essa é a grande diferença entre uma artesanal, tecnicamente falando, para uma industrial. Isso, tecnicamente falando é isso, Bira. Então a gente não tem tanta diferença em relação à qualidade. A nossa qualidade, inclusive, compete com todas as grandes de igual para igual. É sabido que o berço da cerveja no Brasil é o Sul. Esses insumos vêm de lá ou de outro país? Os nossos insumos todos são importados, né? Então são todos de fora do país, tanto o malte quanto o lúpulo. A gente traz todos de fora, são empresas já brasileiras que importam isso aí, a gente já compra aqui nacional, mas são todos feitos na Alemanha, na Argentina, e trazido de fora para a gente fazer essa produção nossa aqui em Cuiabá. Os ingredientes básicos da cerveja são o malte, que é o principal ingrediente, que é transformado em cevada, o lúpulo, o levedo e a água. Qual é a diferença de uma Pilsen para uma Lager? Uma Lager é uma Pilsen ou uma Pilsen é uma Lager? Como é que funciona? Então, são as famílias da cerveja, né? A gente tem hoje 2 grandes famílias, que são a Lagers e as Ales. Dentro da Lager a gente encontra a Pilsen, que é a cerveja tradicional que a gente toma no dia a dia, a mais chamada de loura, a cerveja clara, aquela que a gente toma estupidamente gelada, né? Em outras palavras, baixa fermentação. Isso, são cervejas que a gente utiliza a temperatura mais baixa para fazer a fermentação dela, né? A gente também fabrica as ales, dentro da família ale a gente tem a Weiss que a gente produz, tem as Pale Ales que a gente tem a nossa APA, que é a American Pale Ale, né? Elas são cervejas que trabalham a temperaturas um pouco mais altas, ela sai do tanque a 20 graus e aí para a fermentação dela que demora um pouquinho mais de tempo. Outros sabores que seria o trigo, por exemplo? Na cerveja de trigo que a gente adiciona o trigo junto do fermento do malte de cevada. Alguma dificuldade? Teve incentivo fiscal no início da empresa? Qual é a dificuldade hoje de comercializar
já que a cerveja já está em grande escala aí sendo distribuída. Qual é essa dificuldade hoje? Isso, a gente teve bastante auxílio, né, nesse início. A gente teve auxílio do governo, o governo nos concedeu o PRODEIC, que é um incentivo para as indústrias, né, indústria e comércio. A gente foi beneficiado por esse incentivo. E a grande dificuldade é penetrar no mercado. No Brasil, cerca de 350 micro cervejarias existem. Aqui, micro cervejaria, 2, no máximo 3. Para esse processo crescer, necessariamente precisa desmistificar o fato de que cerveja artesanal é cerveja para granfino? Isso, eu acho que o grande diferencial da cerveja é a qualidade. E nem sempre a qualidade vem com preços altos. O preço alto tem muito por conta de impostos muito altos e até mesmo pela dificuldade de logística de um produto chegar de longe até aqui. Há um mito de que depois de você tomar várias cervejas artesanais, no outro dia a famosa ressaca não existe, verdade? Verdade. O produto bom, ele também tem essa boa qualidade. Quando você toma um uísque de qualidade, no outro dia você não amanhece com ressaca. Existe essa grande desmistificação já na parte do uísque. Na cerveja também é igual, o produto com mais qualidade, é o produto que usa insumos bons, então provavelmente essa ressaca, esse produto, resultado negativo depois, vai praticamente não existir. Assim também como a mística de que cerveja com graduação alcoólica tem álcool. Tem? Não tem? O álcool, quem produz é a levedura, né? A gente não coloca álcool dentro da cerveja, né? Então, a mística que existe uma colocação de álcool dentro da cerveja é inexistente. É uma alcoolização natural. O próprio fungo que fabrica, ele come os açúcares dos produtos para transformar, né, a gasificação. Isso. O nosso processo que a gente faz, que usa equipamento, é só o dia da produção da cerveja. Os 21 dias que são feitas a cerveja, é só um processo natural, né? Um processo que a gente coloca a levedura e a levedura mesmo processa e faz a criação do álcool e faz também a inserção do CO2 dentro do gás carbônico na cerveja, que é a espuma. Brindemos o princípio da empresa e vamos lá encher e saber o resultado depois. Paulo Fortunato é o nosso diretor de comunicação, que estávamos conversando para o nosso processo de fabricação de cerveja. Aqui é o malte, o principal ingrediente da cerveja, Paulo. Isso, esse aí é o malte, que é o principal produto, é o principal insumo que a gente coloca na cerveja. Esse é um produto nosso importado, esse que a gente está vendo especificamente é o malte Pilsen, que a gente utiliza na produção da nossa cerveja. Ele entra agora na tina primeira para dar o processo de... Isso, a gente primeiro começa com a moagem do malte. A gente moe o malte, depois do malte moído a gente coloca na tina de mostura, que é a primeira tina que a gente vai mostrar ali na produção já. Estamos falando de cerveja artesanal louvada. Aqui é a primeira tina onde vem o mosto. Isso, é o primeiro passo da cerveja, onde a gente insere aí a água e o malte moído e faz esse primeiro processo de rampa de temperatura para a gente extrair maior quantidade de açúcar possível da cerveja. Do malte. Segundo passo, a tina 2, que seria? A tina 2 é a tina filtro. Nela a gente elimina o bagaço do malte da cerveja e a gente extrai somente o líquido. Ok, aqui é cerveja louvada, artesanal, também gourmet. As pessoas, né, quando se fala em gourmet, por que gourmet? A cerveja gourmet porque você toma ela quando você está comendo um queijo, quando você está comendo um macarrão, quando você está comendo uma carne. Você consegue harmonizar a cerveja com o que você está comendo junto. Olha, o mercado de apreciadores de cervejas artesanais ou gourmet no Brasil vem crescendo muito, dada essa circunstância de qualidade e rotulação. Inclusive cerveja tem nome e sobrenome, o que difere são rótulos, garrafas. Isso, cada cerveja ela tem o seu estilo, né? Primeiro a gente tem as marcas, cada marca tem o seu estilo de produzir. Depois do seu estilo de produzir, ela tem que seguir uma referência, né? E daí dentro dessa referência volta naquela
se é uma cerveja estilo Lager, se ela é uma estilo Ale, se ela é dentro da família Ale, se ela é uma Weiss, se ela é uma Wheat Beer, se ela é uma cerveja Pale Ale. Tinha na 3 que a gente faz o processo de fervura, né, que a gente acabou de acompanhar a fervura. Depois do processo de fervura, ali são inseridos os lúpulos que a gente tem dentro da cerveja. Hoje a gente está produzindo a Pilsen, então a gente usa um tipo de lúpulo somente, que é uma cerveja que não tem um amargor tão acentuado. É o que dá o sabor, é o tempero da cerveja. Isso, o lúpulo é uma flor que a gente usa ela de uma forma comprimida, né? Ela vem em cubos e a gente coloca esse lúpulo para dar esse sabor, para dar um pouquinho do aroma da cerveja, né? Então, no processo de fervura a gente utiliza os lúpulos e depois do processo de fervura a gente vem e faz a troca de calor. Essa troca de calor é devido à temperatura que a cerveja tem que chegar no tanque de fermentação, tá? Então, é a partir daqui que entra então o levedo para começar a... Isso, aqui a gente começa a inserir o levedo, a levedura entra, a gente injeta a levedura agora na cerveja, até por isso a gente tem que fazer essa troca de calor. Se ela estiver numa temperatura muito alta, a gente acaba matando a levedura. Ou seja, a levedura é o levedo, que são os fungos que produzem os gases. Isso, ele produz o gás e também o álcool da cerveja. Ou seja, ele vai eliminando os açúcares contidos nos ingredientes. Isso, ele faz essa transformação. Ele consome o açúcar que a gente tem hoje, que a gente extraiu todo do malte e faz esse açúcar virar álcool e CO2. Ok, uma coisa que eu também queria desmistificar é que sommelier não é só para quem fabrica, quem faz vinho, apreciadores de vinho. Sommelier também de cerveja tem aqui. Quem é ele? O sommelier que acompanha a gente é de São Paulo, né? Ele quem faz o teste, ele que faz a parte de degustação. O nome dele? Se chama Matias Reynolds. Nome bom, hein? É alemão, estamos bem servido. Minha taça, Evaldo. Olha só, depois disso nós vamos para que processo? Eu já estou querendo chegar lá no final, hein? Isso, depois do processo de troca de calor, a gente manda a cerveja por essa mangueira alimentícia, né? Uma mangueira atóxica, que a gente encaminha ela diretamente para o tanque. Tá? Então, ela fica quantos dias aqui? Depois de entrar no tanque, a gente fecha o tanque e começa o processo de fermentação. O processo de fermentação aí dentro do tanque duram 7 dias. É todo um processo natural, onde as leveduras são acionadas e consomem... Ali já está o levedo, o lúpulo, o malte, a água... Isso, aí já está todo o produto, insumo já aí dentro. Agora é toda a parte natural que é feita. Então, a própria levedura faz um serviço para a gente coloca a levedura para trabalhar para a gente, né? Então ela fermenta a cerveja em 7 dias e depois dessa fermentação acabada a gente tem 14 dias de maturação, que é onde a cerveja ganha o seu corpo, ela vai tomando a sua forma. Honrar até o último gole, aqui já estamos na quarto recipiente. Aqui já é o passo? Isso aqui é o último tanque nosso que a gente chega à cerveja. A nossa cerveja, a gente tem 2 estilos, até mesmo na Pilsen. A gente tem a Pilsen não filtrada, que é a cerveja que é quando encerra o processo de maturação. Já tem consumidores também para esse tipo, né? Sim, a gente está tendo uma... Vocês servem? A gente tem uma demanda muito grande por esse tipo de cerveja, a gente está chamando de louvada viva, a Pilsen viva. Já tem bastante demanda e aí, quem quiser vir consumir, quiser experimentar, pode vir aqui na fábrica que a gente vai servir desse tipo de produto. Olha, eu queria me solidarizar pela ação do grupo de profissionais jovens empreendedores, assim como nós também, poucos dias no ar. Nós já estamos, graças a Deus, louvada seja também a cerveja de vocês aqui. Minha taça, Evaldo. Vamos seguindo em frente, né? Quero encher aquela taça, né? Nós começamos com ela vazia, para mostrar até onde ela vai, né? Isso. Encerramento, Bira. O quê? Encerramento? Ô, pô, pirou, cara. Encerrar por quê, cara? Comecei agora, pirou, cara. Fernando, pega a tábua de frio pra nós, hein, irmão? Beleza? Valeu. Saúde, irmão. Saúde. Deus abençoe. Louvada seja a cerveja aí. Honra até o último gole. Cerveja, 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 cerveja. Cerveja.
Governo de Mato Grosso, estado de transformação.